todos, irmãos, e é bom estarmos juntos. Não somos muitos hoje, mais ou menos, provavelmente 16, 15, para aí, mas a graça de Deus é isso. Muitas das vezes o Senhor Jesus Cristo só tinha um ou dois ao seu lado e não era por isso que a obra não andava para a frente. E sabemos que o nosso Deus, de facto, é um Deus maravilhoso e não é o número, mas é assim, a presença dele faz-se sentir sempre, e pela graça de Deus esta manhã nós já podemos desfrutar da ceia, o que é tão bom nós louvarmos ao nosso Deus, adorarmos por aquilo que Ele fez por nós, por aquilo que Ele ainda está a fazer. E nesta hora, especificamente em que vamos ouvir um pouco acerca da Palavra de Deus, e o nosso irmão Zé de Carvalho, ainda há pouco, ainda agora mesmo, aí há um minuto, e ele falava do passo mais importante que o homem pode dar, de facto, que é aceitar o Senhor Jesus Cristo na sua vida. E isso é urgente, e eu acho que se o Zé continuasse mais um bocadinho, até Zé, podias continuar e fazíamos o culto assim. De facto é urgente, nós mais do que nunca nesta altura do ano, sempre é urgente, mas nesta altura do ano especificamente os corações estão mais sensíveis, as pessoas estão um pouco mais sensíveis, esperemos que sim, que as pessoas estejam mais sensíveis a ouvir, estão mais direcionadas ou não, se calhar até não, nesta altura específica, as pessoas lembram-se um pouco daquilo que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento dele, embora sabemos que não foi nesta altura, mas esperemos que sim, que o significado em si as pessoas não o possam perder em mente, que não seja simplesmente e meramente este consumismo desenfreado em que as pessoas vivem para consumir e que passam uma boa altura todos juntos, em família, e está tudo pronto, está tudo bem. Que assim não seja, irmãos, e especialmente nesta hora eu gostava de partilhar com os irmãos, mas antes de poder partilhar a mensagem, vamos orar. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças mais uma vez, Senhor, pelo privilégio que é de podermos estar de volta da Tua Palavra, Senhor. E de facto é bom, Senhor, quando nós ouvimos a Tua voz, Senhor, quando nós percebemos de facto aquilo que é importante, Senhor. Às vezes, durante o ano, Senhor, a nossa mente está focada em tanta coisa, em coisas que supostamente achamos que é urgente, mas urgente é, de facto, cuidarmos da nossa alma, Senhor, investirmos nela, Senhor, pois ela é eterna, Pai. E nós Te pedimos, se porventura está aqui alguém esta manhã que ainda não deu o passo mais importante da sua vida, como nós ainda agora ouvíamos, Senhor, que basta uma oração sincera, Senhor, em que possa reconhecer de facto aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós, que foi levar os nossos pecados sobre Ele, Senhor, para que nós pudéssemos ganhar de facto, gratuitamente, unicamente pela Tua graça, uma salvação eterna, Pai. Que o possa fazer, Senhor, no silêncio do seu quarto, ou então aqui, Pai, porque é urgente, em seu pensamento, levar a Ti, Senhor, e na sinceridade do seu coração entregar-se completamente nas Tuas mãos, Pai. E certamente, Pai, haverá muita alegria nos céus, Senhor, porque Tu dizes isso. Porque uma alma, Senhor, não há nada que se possa comparar, não há valor algum que possa pagar o preço de uma alma. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo pagou esse preço e, de facto, esse preço resultou no Seu sangue precioso derramado ali na cruz por cada um de nós, Senhor. E nós Te agradecemos mais uma vez por isso e que nos possas conduzir agora nesta hora, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostava de partilhar, irmãos, um pequeno pensamento. O Zé deu-me bastante tempo, acho que vou acabar antes da hora, mas só para falar aos irmãos de que nesta altura do campeonato a maior parte das empresas chega ao final do ano e elas fazem um balanço, fazem um inventário, fazem o balanço, o inventário e tudo aquilo que é o resultante de um ano de trabalho, investimento. Muitas empresas fazem investimentos e chega a esta altura, de facto faz isso. O balanço anual, que é quase uma radiografia da saúde financeira de uma empresa, ou seja, quando eles fazem o balanço, é ver os ativos, os passivos, o que é que a empresa deve, o que é que a empresa tem de dinheiros, quais são os investimentos que a empresa deve fazer, que investimentos mal feitos foram feitos, os dinheiros que sobram para dividir entre os sócios e ter algum dinheiro para as empresas. Eu não percebo muito bem disso, mas penso que esse será o balanço que as empresas fazem. E depois há uma coisa que está ligada ao balanço, que é de facto o inventário,
que é a contagem física e completa de todos os bens que a empresa em si tem. Desde quando falamos de empresas que vendem mercadoria ou alguns bens, conta-se tudo para ver o que é que a empresa tem, porque isso depois faz parte para apresentar às finanças e todas as obrigações financeiras que as empresas têm em relação a isso. E isto para falar que, de facto, nós não somos muito diferentes. Às vezes nós chegamos ao final do ano e também queremos fazer esse balanço da nossa vida. E pomos sempre na balança, não os parafusos e as chaves, isto e aquilo, mas nós pomos na balança como é que chegamos ao final do ano, nossa situação financeira, a nossa carreira profissional no trabalho, a nossa saúde física, e pomos isso na balança e esquecemos-nos daquilo que é mais importante, que é a nossa parte espiritual. Mas quero-vos dizer, irmãos, se nós fizermos isso anualmente, está errado. Não deve ser assim. Deve ser, esse balanço tem que ser diário. E eu gostava que pudéssemos abrir a palavra de Deus no Salmo 90, no livro de Salmos, o Salmo 90. A palavra de Deus diz-nos assim, e a partir do versículo 10, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. E depois diz assim, no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Lá está, irmãos, a palavra de Deus não nos diz para o Senhor nos ensinar a contar os nossos anos. Ou seja, porque se assim fosse, fazia sentido chegarmos ao final de um ano e fazermos aquele balanço que normalmente se faz. Mas não, ensina-nos a contar os nossos dias. Ou seja, esta reflexão, ela tem que ser diária, constante. Porque o prejuízo de uma empresa, muitas das vezes, esse prejuízo da empresa reflete-se ao final do ano. Ou seja, vai-se cometendo alguns erros financeiros durante o ano, mas ao final do ano a coisa é que... Mas na nossa vida, quero-vos dizer que se nós não fizermos esse balanço diário, e o balanço tem que ser diário, porque a palavra de Deus o diz, ensina-nos a contar os nossos dias, a cada dia, irmãos. Se esse balanço não for diário, certamente será muito prejudicial para a nossa alma. Principalmente aquilo que o nosso irmão Zé de Carvalho ainda há pouco falava. Se nós não fizermos um balanço e fizermos, de facto, esta radiografia que nós falávamos que é a saúde financeira numa empresa será uma radiografia à saúde financeira, se nós não fizermos essa radiografia nas nossas vidas, que será uma radiografia espiritual, para nós percebermos verdadeiramente como é que nós estamos perante Deus, como é que eu me apresento perante Deus. Será que de facto eu aceitei verdadeiramente Deus na minha vida? O que é Deus para mim? Certamente muitos, e infelizmente muitos, é aquela figura mística que está muito longe e que volta e meia revela-se à humanidade por isto ou por aquilo, tremores de terra ou alguma coisa que acontece, aí Deus não está contente com isto ou com aquilo, ou será de facto uma figura presente, diária, que a palavra de Deus diz que é o Senhor que nos ensina a contar os nossos dias. Ele quer se fazer presente diariamente. Que possamos fazer esta radiografia espiritual nas nossas vidas diariamente. Se está aqui alguém e que ainda não pensou seriamente nisto, que possa pensar como é que eu estou? Será que eu estou verdadeiramente salvo? E o nosso irmão Zé de Carvalho disse-o muito bem. Basta nós, de facto, no cantinho onde nós estamos aí, nas vossas cadeiras, levarmos a nossa mente ao Senhor e dizer: Senhor, eu creio verdadeiramente naquilo que Tu fizeste. E a salvação é isso, ela é gratuita, é a graça de Deus revelada através do nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém ainda não aceitou e ainda não entendeu esta maravilhosa graça, dada a cada um de nós, porque a oportunidade é agora. Nós não sabemos, e mais uma vez ouvimos esta manhã, não sabemos se vamos chegar amanhã.
O Senhor, podemos partir hoje e como é que estará? Como é que vamos chegar ao Senhor? Que balanço é que o que é que nós vamos apresentar ao nosso Deus? Se de facto partirmos perdidos. Quero-vos dizer, irmãos, que se nós partirmos perdidos, a nossa eternidade certamente será uma eternidade de sofrimento. Nós não estaremos com o Senhor. Nós não iremos gozar das riquezas que o Senhor preparou para nós. E nós já vamos ver daqui um bocadinho mais à frente o que é que de facto o nosso Senhor, a nossa posição hoje, como filhos de Deus. Quero-vos dizer mais uma vez, irmãos, e eu já disse isto várias vezes, não somos todos, como se prega lá fora, todos filhos de Deus, em que o Senhor irá salvar todos no fim. Nada disso. Somos todos criaturas de Deus, mas só é filho de Deus aquele que o aceita como Pai, aquele que o recebe como o único Salvador. O que faz todo o sentido, porque a palavra de Deus o diz. Agora, a oportunidade é dada a todos. Deus ama a todos, incondicionalmente. Foi por isso que Ele entregou o seu Filho, como é óbvio. A oportunidade, ela está presente hoje, pela sua graça, todos. Deus não faz exceção de pessoas. Como a palavra de Deus diz, não há judeu, nem grego, nem gentio, não há ninguém. Não há magros, gordos, castanhos, negros, amarelos, azuis, nada. Deus não faz exceção de pessoas. Todos têm a oportunidade única de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. E é urgente. E a oportunidade, ela é dada diariamente. Temos que aproveitar. E se está aqui alguém que ainda não aproveitou esta oportunidade, possa o fazer, porque daqui a 1 hora pode ser tarde. Nós não sabemos. Não sabemos o que é que nos vai acontecer. Dito isto, nós lemos aqui que, de facto, que a vida é até aos 70 anos. Tudo depois passa, ou seja, é canseira. Mas ainda esta manhã eu li uma frase que o nosso irmão Carlos publicou na internet, diz assim: a vida não se mede pela duração da nossa idade, mas pela sua doação. Ou seja, quanto mais nós nos dermos a Deus, mais nós temos uma vida preenchida, irmãos. E esse é o segredo, é nos darmos a Deus. Esse é o segredo de uma vida preenchida. Não é a quantidade de anos que nós podemos adquirir enquanto cá estivermos, mas é uma vida entregue ao Senhor. E sim, a vida verdadeiramente mede-se por aí. A palavra de Deus diz-nos, mais uma vez, que o Senhor quer se fazer presente diariamente. Precisamos de aprender a viver na dependência de Deus, irmãos. Só assim é que nós podemos ter uma visão correta do que é que o Senhor requer de nós. Só assim é que conseguiremos ter uma visão de podermos fazer um inventário diário. E o fazermos um inventário diário é: que oportunidades é que nós tivemos e não aproveitamos? Que coisas é que nós deixamos perder a validade? Tantas vezes nós perdemos uma oportunidade de fazer o bem. E a palavra de Deus diz que se nós não fazemos o bem, e temos noção disso, muitas das vezes temos essa noção e outras vezes nem temos tanto essa noção, porque lá está, não vivemos uma vida de doação ao nosso Deus, uma vida de oportunidade de estar perto de Deus para conseguirmos ter essa percepção de que se há alguma coisa que eu possa fazer, então eu vou fazer. Se nós não fizermos isso, também estamos a pecar. Nós não pecamos só por aquilo que fazemos de mal, mas também pecamos por aquilo que não fazemos de bem. Então, agora percebam, a dependência tem que ser total e tem que ser diária. Não pode ser uma coisa anual. Tem que ser este balanço e este inventário que nós fazemos nas nossas vidas, ele tem que ser diário, irmãos. Eu gostava que abríssemos na carta aos Efésios, e o nosso irmão Zé de Carvalho há bocadinho leu o capítulo 2, mas eu gostava de ler o capítulo 3, na carta aos Efésios. E o capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 14. E a palavra de Deus diz-nos assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome,
para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Eu queria me focar aqui em 2 versículos. Geralmente, nós temos muito na nossa mente este versículo. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. E às vezes ficamos por aqui. Mas quero vos dizer, irmãos, se nós não procurarmos e buscarmos diariamente o Senhor, lá está. Para quê? Para que possamos, e no versículo 19, a palavra de Deus diz-nos isto, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Como é que poderemos conhecer alguém se não buscarmos? Se esse se o rigor nas nossas vidas não for esse, nós não vamos conhecer verdadeiramente o Senhor. Nem vamos conseguir ter um entendimento que excede todas as coisas. Ou seja, um amor que excede todo o entendimento. E é preciso isso, irmãos. É preciso estarmos perto do Senhor. O que é que nos condiciona diariamente para nos afastar do nosso Deus? Se há alguma coisa, e quero vos dizer, irmãos, que verdadeiramente o balanço que nós temos que fazer todos os dias é: há alguma coisa que me afasta de Deus, que eu não possa estar tão perto para conhecer este amor que excede todo o entendimento? Para quê? Porque diz assim, porque há resultados. Porque diz assim, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Sabem que na sexta-feira, na reunião de jovens, estávamos eu e o nosso irmão Carlos, e estavam 3 jovens, 3 meninas. E estávamos a falar precisamente acerca desta passagem, de Efésios 3. E o nosso irmão Carlos deu uma ilustração acerca desta questão, do versículo 19, em que fala acerca da plenitude de Deus. E a pergunta é esta, e ele fez esta pergunta aos jovens: o que é a plenitude de Deus? Quem é que me sabe dizer o que é a plenitude de Deus? Não quero que respondam, mas quero que ouçam. E ele deu uma ilustração que eu achei fantástica, essa ilustração. O que é a plenitude de Deus, irmãos? O apóstolo Paulo diz que nós devemos andar nele. E a plenitude de Deus é como se nós pegássemos num copo e fôssemos ali para a costa da Caparica e fôssemos ali ao mar e tirássemos um copo com a água do mar e trouxéssemos em terra. E temos o copo cheio de água, mas a plenitude de Deus é muito mais do que isso. É nós chegarmos ali, enchermos o copo com água e deixarmos dentro do mar. Ou seja, toda a envolvência, a água que está dentro e a água que está fora. Isso é a plenitude de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a viver Cristo verdadeiramente. Porque só depois de tudo isto, é que nós podemos perceber então o versículo 20, quando diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O Espírito Santo que está em nós, quanto mais perto estaremos dele, mais o nosso propósito de vida e os nossos objetivos são parecidos com os do Senhor. Quanto mais longe estaremos de Deus, mais o nosso propósito de vida vai quê? Vai em busca dos nossos próprios interesses, não dos interesses do Senhor. Não esperemos, irmãos, estar longe de Deus e querer ter a vontade de seguir ao Senhor. Quanto mais longe estivermos do Senhor, e a nossa tendência é sempre essa, quanto mais longe estivermos, lá está, façamos este balanço diário. Se alguma coisa me está a afastar e está-me a pôr entre mim e o Senhor, então eu devo examinar. Sabem que eu gosto muito desta passagem. Em 1 Tessalonicenses, não precisam de abrir, mas eu gosto em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 21, que diz assim: examinai tudo, retendo o bem.
O apóstolo está aqui a dizer, examinai tudo. Examinai se existe alguma coisa que vos põe que está-vos a pôr entre Deus, se opõe entre vocês e Deus. Examinai. Examinai tudo. Tudo. Não só serão algumas coisas, mas é examinarmos tudo na nossa vida. E de facto este versículo aqui é poderoso. Nós pensarmos assim. Eu agora quero que vocês pensem um pouco. Se está aqui alguém e que ainda não entende isto, pensem um pouco. O que é vivermos diariamente com a certeza absoluta de que o Espírito que opera em nós vai nos dar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então não é de nós estarmos perto do Senhor todos os dias, tentarmos perceber assim, não, Senhor, eu estou neste navio. Sabem que a vida é nós estarmos... O Senhor diz-nos que isto é uma batalha. Ele diz-nos que nós somos soldados. Então, se somos soldados, nós vivemos numa batalha constante. E quero-vos dizer que a maior batalha é connosco próprios. A maior batalha... Nós não precisamos de inimigos. Sabem que houve um IJC que nós estávamos a brincar, os mais velhos estavam a brincar com os mais pequeninos, com os mais novos, não os mais pequeninos, mas os mais novos. E o Marcos Roque caiu sozinho. E ele disse-me, epá, Nando, a gente chega a uma idade que não precisamos que nos empurrem, a gente cai sozinhos. E lá está, nós somos inimigos de nós próprios, irmãos. A nossa velha natureza, ela quer sempre sobrepor ao Espírito que habita em nós. Então qual é o exercício? Tem que ser diário, não pode ser anual. Esse balanço tem que ser diário, irmãos. O inventário que nós temos de fazer, eu daqui um bocadinho, no fim, vou-vos deixar o inventário. E vocês depois pensam e vão refletir como assim o Senhor puser no vosso coração. Mas para já, queria só me focar nisto. É nós pensarmos verdadeiramente de que o Senhor opera em nós. O Espírito que o Senhor, a partir do momento, se está aqui alguém que não entendeu isto, a partir do momento que eu aceito o Senhor Jesus Cristo na minha vida, o que é que acontece? Eu sou colocado no corpo de Cristo, através do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito de Deus passa a habitar em mim. É por isso que há muitos crentes, aconteceu comigo. Eu, quando me converti, eu não senti uma coisa, parece uma luz, ou como muitos dizem, senti isto, e somos todos diferentes. Há uns que choram, há outros que... Eu não senti nada, irmãos, mas senti uma coisa. Tudo à minha volta, porque eu tinha a minha vida normal, e quando eu continuei a viver essa mesma vida, parece que tudo era diferente. Havia qualquer coisa que não estava bem. Tudo era diferente à minha volta, mas não eram as coisas que estavam diferentes. Eu é que estava diferente. Agora percebam, este mesmo Espírito que habita em nós, que é uma nova criatura, precisa de ser alimentada, ela tem o poder de operar em nós, tanto no querer como no efetuar. Ou seja, tanto na nossa própria vontade, como depois na prática. Então, não vamos dar liberdade ao Senhor diariamente para Ele poder trabalhar na nossa vida? Não vamos nós dizer ao Senhor, olha Senhor, Tu queres de facto que eu te entregue diariamente, como nós vemos, ensina-me a contar os meus dias, todos os dias, Senhor. Então, por favor, ajuda-me, como é que eu hoje vou agir? Eu tenho isto para resolver, tenho esta situação, tenho aquilo, ajuda-me. Eu preciso da tua ajuda hoje. E quero-vos dizer que se nós fizermos esta oração sincera e se buscarmos o Senhor segundo a sua palavra, então o que é que o Senhor nos diz? Então eu vou operar no teu querer e no teu efetuar. E mais do que isso, eu vou-te dar muito mais do que aquilo que tu pensas, do que aquilo que tu tens falado comigo e do que aquilo que tu tens pensado. Eu vou-te dar muito mais do que isso. Agora, muitas das vezes, irmãos, é preciso nós termos o cuidado de quê? De pararmos. Sabem que durante o ano nós somos fustigados com uma pressão muito grande. Eu não sei da vossa vida, mas todos vocês, provavelmente, durante este ano, tiveram momentos de muita pressão. Pressão sentimental, pressão de trabalho, pressão disto, daquilo, daquilo outro. Há momentos em que a pressão é enorme. Quero-vos dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, não houve ninguém que teve mais pressão do que o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele tirava sempre tempo para estar com o Pai. Sempre. Era uma prioridade. Sabem que a nossa vida é assim. Ou nós nos disciplinamos e criamos prioridades diárias, e essas prioridades diárias, esses hábitos na nossa vida, só nos fazem crescer. E o propósito é esse.
O propósito é que possamos crescer nele. Irmãos, eu não sei se eu estou-me a fazer entender ou não, mas eu quero que percebam isto. A vantagem que nós temos diariamente de nos entregarmos ao Senhor. É diário, o balanço é diário. Eu gostava de ler no Salmo 139, o versículo 23 e o versículo 24, a palavra de Deus diz-nos assim, o salmista diz-nos assim, no livro de Salmos 139, o versículo 23 e o versículo 24. E o salmista aqui faz uma autoanálise. E lá está. Esta mesma autoanálise que o salmista faz, ele pede para que o Senhor exponha as suas falhas. Estaremos nós, neste momento, tão perto de Deus, capazes de orar e pedir ao Senhor para expor as nossas falhas? É fácil, é muito fácil, e até faz-nos bem ao nosso ego nós pedirmos ao Senhor para que Ele use alguém para expor as nossas virtudes. Isso enche o nosso ego, mas o salmista pede ao Senhor para que Ele exponha as suas falhas. E nós precisamos disso, todos os dias. E no versículo 23 diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Reparem que o salmista aqui, o que é que ele diz? Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim aquilo que eu fiz hoje. Imaginemos, não é? Eu acordo de manhã e começo a fazer a minha vida. E durante o dia eu cometi uma série de erros. Eu tenho que ter a humildade e a maturidade espiritual para chegar ao final e dizer ao Senhor, eu sei que houve ali qualquer coisa que eu não agi bem, mas por favor ajuda-me, mostra-me como eu devo fazer. Expõe as minhas falhas. Porque muitas das vezes nós nem nos apercebemos das nossas próprias falhas, sabem? E como igreja, sabem que nós não devemos julgar ninguém. Mas o Senhor não nos pede para nos julgarmos uns aos outros. Não é isso que o Senhor pede à sua igreja. Mas o Senhor pede-nos que nós devemos nos admoestar uns aos outros. E admoestar uns aos outros é o quê? Eu, às vezes, cometo falhas de que nem me apercebo. Mas é muito bom que um irmão venha ter comigo e diga, olha, Nando, epá, tu não estiveste bem nesta situação assim, assim, assim. Epá, eu estou a orar por ti. Se precisares de mim, eu estou aqui, mas eu estou a orar por ti. Isso é bíblico. Isso é o nosso dever como crentes. E sabem que para além do Senhor nos falar através da sua palavra, e eu digo muitas vezes isto, o Senhor fala-nos de três maneiras, acima de tudo através da sua palavra, através das circunstâncias à nossa volta, mas mais do que isso, fala-nos através uns dos outros. Então percebam, se eu tenho o Espírito de Deus em mim, que opera, Ele também opera para ajudar os outros. Então é nossa responsabilidade, cada um de nós, ter um cuidado de estarmos tão perto de Deus que possamos revelar esse amor. Irmãos, não vamos criticar os outros, mas vamos admoestar muitas das vezes. Eu preciso disso. Eu muitas das vezes preciso disso. Às vezes estamos os três, eu, o nosso Zé e o Carlos, e quando falamos, nós muitas das vezes admoestamos-nos uns aos outros pelas nossas falhas, porque cometemos falhas diariamente. Agora, quero-vos dizer que se nós só esperarmos até o final do ano para nós podermos fazer essa avaliação, como dizia o pai do nosso irmão Carlos Oliveira, o povo esquece depressa. E muitas das vezes vamos nos esquecer daquilo que fizemos de mal. Mas o mal está lá feito. Então isso precisa de ser corrigido. É uma correção, é uma disciplina diária. Eu quero vos deixar agora um inventário. E este inventário que eu vos vou deixar é que possamos refletir um pouco acerca disso. E o que é o inventário? O inventário numa empresa, de facto, é nós contarmos, fazermos uma contagem dos bens que a empresa tem. Seja quais forem. Faz essa contagem. Aponta-se para depois apresentar-se, fazer-se contas disso. E este inventário que nós devemos fazer na nossa vida é nós prestarmos contas ao nosso Deus. Ei, Senhor, eu não fiz isto. Tinha proposto fazer isto hoje e eu não fiz. Perdoa-me. Mas ajuda-me e dá-me forças para amanhã, para que eu amanhã o possa fazer melhor ainda. Sabem que
no domingo passado, quando nós tivemos aqui a reunião especial de Natal, houve uma irmã que veio ter comigo e disse assim, epá, eu oro pelos nossos jovens e pelo Ministério da Música, que todos os anos, eu não sei onde é que isto vai parar, mas todos os anos a fasquia vai aumentando. Eles vão sempre melhorando. E ela disse-me isso, e eu disse, olha, graças a Deus mesmo, e toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, porque lá está, foram os seus filhos que aqui estiveram, os jovens, as crianças que aqui estiveram, que eles próprios sentiram, eles propuseram-se a fazer, e o Senhor operou. E graças a Deus por isso. E essa irmã dizia, e eu oro sempre, para que de facto esta mesma entrega e tudo aquilo que aconteceu seja para a glória do nosso Deus e que possa dar fruto àqueles que estiveram aqui e ouviram. Então, essa é a nossa postura, irmãos. É a oração, de podermos orar e pedir ao Senhor que opere em nós de tal maneira que possa impactar outros. E o inventário que eu gostaria de deixar, e são algumas perguntas para nós, lá está, fazermos uma autoanálise, fazermos uma radiografia da nossa questão espiritual, e eu vou-vos deixar 10 perguntas no ar, e vocês, depois, cada um há de fazer. Eu já fiz, e há aqui tanta coisa que eu estou em falta, e uma das coisas, ainda esta semana falava com o nosso irmão Carlos, e o nosso irmão Carlos falava acerca da visitação, e ele tinha dito que tinha ido visitar o nosso irmão José, o esposo da nossa irmã Celeste, e é uma coisa que eu estou em falta. Sinto que é uma coisa que eu preciso melhorar na minha vida. A visitação, de ir visitar irmãos que não estão bem. E é uma coisa que todos nós poderemos fazer isso. E às vezes nem é questão de visitarmos, é questão de pegarmos no telefone e ligarmos. E eu sinto que isto é uma falha muito grande na minha vida. E eu tenho que melhorar isso. E é aos pés do Senhor que eu tenho que melhorar, porque deixo-me atropelar por tanta coisa que acontece e eu deixo que isso atropele a minha vida. E é algo tão precioso, irmãos. E eu gostaria de vos deixar como primeira pergunta, como me tenho alimentado eu da Palavra de Deus? A primeira pergunta que eu faço é esta, e deixo no ar. Como é que eu me tenho alimentado verdadeiramente da Palavra de Deus? Segunda, o que é que Deus pode fazer? O que é que Deus pode fazer? O que é que Deus diz da minha vida de oração? Como é que tem sido a minha vida de oração? Terceira, se a Igreja dependesse exclusivamente da minha assiduidade e participação, envolvência, como estaria a Igreja hoje? Eu vou repetir. Se a Igreja dependesse exclusivamente da minha assiduidade ou da minha participação, como estaria a Igreja hoje? Quarta, eu tenho vivido como um irmão em Cristo, nos membros da Igreja, ou como um desconhecido? Tenho eu vivido verdadeiramente como um irmão ou como meramente um desconhecido? Qual tem sido o foco das minhas orações? Em quem é que eu me tenho focado nas minhas orações? Em mim próprio? Nos outros? Fica a pergunta no ar. Como tenho eu usado o meu tempo? Como tem sido usado o meu tempo? O que é que eu tenho feito com a moeda de maior valor, que é o meu tempo? E como nós vimos esta manhã, o tempo passa rápido, voa, irmãos. A Bíblia diz que o nosso tempo é como uma nuvem, é como um fumo que passa. Hoje, ainda há pouco tempo, os meus filhos eram pequenos e hoje já são mulheres e homem, e vou ser avô. Isto ainda não consigo dizer bem esta palavra, mas acho que é algo muito bonito, né? Eu acho que ainda não consigo sentir verdadeiramente, mas deve ser algo maravilhoso. E lá está, e o tempo voa, irmãos. O tempo voa muito rápido. Sétima pergunta. Logo de manhã, quando eu acordo, onde é que a minha mente se foca? Como é que a minha mente funciona logo de manhã? Nos problemas que eu deixei ontem por resolver, naquilo que o meu telemóvel vai me mostrar
através das redes sociais, ou no meu Deus? Ou eu foco-me naquele que é capaz de conduzir e sondar o meu coração nesse mesmo dia? Fica a pergunta no ar. 8ª pergunta. A quem é que eu procuro para agradar mais? Qual tem sido, de facto, o meu objetivo? A quem é que eu procuro para agradar mais? Se o meu propósito de vida é agradar mais a minha esposa do que a Deus, então eu estou no caminho errado. Quero-vos dizer que eu estou no caminho errado. O meu propósito tem que ser, acima de tudo, agradar ao Senhor. Porque certamente, só assim, eu consigo, na perfeição, de alguma maneira, agradar à minha esposa. Então, o meu foco é o Senhor. A quem é que eu quero agradar mais? Mas a pergunta fica no ar. A que desejos é que eu mais obedeço? A que desejos é que eu mais obedeço? Fica no ar. E por último, a quem eu amo mais? E que o Senhor nos ajude, irmãos. E que possamos fazer, de facto, este balanço e este inventário diariamente.